Graça e paz, igreja amada e querida, que alegria, que privilégio temos de poder louvar a Deus e sentir a presença dEle. E nesse sábado, nesse último sábado, dia 19 de dezembro, por volta das 5 horas da manhã, mais ou menos, o nosso querido irmão José Coelho, aos seus 93 anos, ele teve a visão que Estevão teve também no dia da sua partida, a visão da glória de Deus e Jesus, que estava à destra de Deus para o receber. Nesse dia, nessa manhã, o nosso querido irmão José Coelho foi recebido na glória, na presença de Deus e de Jesus Cristo, o seu Salvador, a quem tanto ele amava. E pensando nas palavras do apóstolo Paulo, ele disse que é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que permanecer aqui. Embora no caso do apóstolo Paulo ele tenha tido o privilégio de escolher permanecer em vida na carne para poder continuar pregando o Evangelho, mas fez isso de maneira cônscia de que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. E José Coelho, assim como Abraão, morreu em ditosa velhice. E eu gostaria de homenageá-lo, bem como a sua família nesse momento, mas de uma maneira diferente, embora muito emotiva, com certeza. A verdade é que nós não fomos criados para a morte e por isso temos dificuldade de lidar com isso, com a separação. Embora isso seja um fato, embora isso seja uma verdade, há também a verdade insofismável, inquestionável, de que ele foi recebido nos braços de Jesus, de que ele está agora gozando, desfrutando da eternidade na presença de Deus, onde a Bíblia nos garante que ali não há mais choro, não há mais lágrimas, não há mais dor, não há mais doenças, não há mais o cansaço que ele vinha sentindo, a fraqueza que ele vinha sentindo já há algum tempo. O que há na glória é desfrutar da presença de Deus eternamente e poder louvá-lo, e isso é algo que o coelho, como nós chamávamos mais carinhosamente, coelhinho, era o que ele amava fazer. E eu quero me lembrar e fazer com que todos vocês que são membros da igreja, que conviveram, que conheceram o Coelho, e a todos vocês que estão nos ouvindo agora, que de repente não tiveram esse privilégio, porque estão acompanhando esse culto pela internet, mas como nós somos uma igreja e uma igreja família, corpo de Cristo, família de Cristo, quando um dos nossos é chamado à glória, à eternidade com Deus, nós
não tratamos isso de maneira leviana, não ignoramos isso, porque nos é uma pessoa muito amada, muito querida. E Coelho, ele, como eu disse, viveu uma ditosa velhice, farto de dias. E dos anos que eu sou pastor nessa igreja, eu só soube de 2 ocasiões em que ele esteve em um hospital sobre cuidados médicos. Uma delas, quando ele fez uma cirurgia de hérnia. E a segunda foi agora, quando ele foi hospitalizado ali, primeiro na UPA, depois no hospital de campanha do Rio Centro. Até então, um homem que viveu, desfrutou de uma boa saúde, de uma boa disposição. Antes um pouco dessa cirurgia de hérnia, ele andava ali pelo Meia, fazia as coisas dele, ia na barbearia, com mais de 90 anos. Gostava de estar nos cultos aqui, de cantar, e sempre fazia, não é, aquela saudação que era comum, e todos nós já até sabíamos o que ele iria dizer. Ele saudava a igreja, agradecia pela oportunidade de louvar, e que ele achava de fato muito empolgante isso, porque ele, com os seus 93 anos de idade, ainda fazia isso. E ele pedia que todos orassem por ele, mas especialmente pela voz dele. Todos já sabíamos o que ele iria dizer. E aí, quando terminava o culto, eu ia cumprimentá-lo e ele tinha um aperto de mão firme. Ele apertava a minha mão e ele segurava. Tipo assim, não vou deixar esse cara sair daqui. E ele segurava a minha mão e ali ele... E aí, pastor, como é que foi? Eu falei, olha, Coelho, várias vezes eu disse isso para ele, com muito carinho, com muito amor. Eu disse, Coelho, a sua voz ainda está muito boa, de maneira que eu não vou orar pela sua voz, não, eu vou orar pelas suas pernas, porque elas estão bambeando. Elas estão um pouco bambeando. A sua voz está boa. Aí ele dava aquele sorriso largo e aquela risada gostosa. Ria à vontade. Então a minha voz está boa, né, pastor? Só as pernas que estão fracas. É isso mesmo. Sempre comentava a respeito das mensagens. Nossa, pastor, como isso está falando para mim, para a minha vida. E com toda essa idade, não deixava de aprender. E com toda a sua experiência, foi a cada dia se tornando uma pessoa mais doce, mais amável, mais carinhosa, que todos gostavam muito dele, desde os mais jovens, desde as crianças até os mais velhos. Mesmo quando estava nervoso, era mesmo um pouquinho rabugento, mas fazia isso com tanto carinho. E eu quero me emocionar com essas lembranças. Mas não é uma emoção de tristeza, tampouco uma emoção de perda, porque nós não perdemos o José Coelho. Ele foi chamado para estar com Jesus. E todos nós, um dia também lá estaremos.
para compor esse coro celestial juntamente com ele. E é por isso que eu quero me emocionar, sim, mas não com tristeza, mas sim com gratidão pelo privilégio que Deus nos deu de desfrutar do amor, do carinho, da amizade desse irmão chamado José Coelho, por 93 anos. Eu sou muito grato a Deus pela vida deste homem. Grato a Deus por tudo o que ele representa para cada um de nós como igreja. E a saudade é isso, é o amor daqueles que ficam. Mas percebemos de maneira muito clara que vale a pena viver todos os nossos dias na presença de Deus e para a glória dele, até que ele nos chame para estar eternamente com ele. Eu olho para a vida desse irmão, para tudo que ele fez, tudo que ele representa, e só há gratidão a Deus no meu coração. E algo que consola e ao mesmo tempo me alegra é de saber que assim como Estevão, que teve aquela visão da glória de Deus, de Jesus à direita dele de pés para o receber, essa foi a mesma visão que José Coelho teve na manhã desse sábado 19 de dezembro do ano de 2020. A família dele que continua conosco. Nós queremos manifestar todo o nosso amor, como gostaríamos de estar aí podendo abraçar cada um de vocês. Fisicamente falando, porque infelizmente em épocas de pandemia isso não tem sido possível. Mas a família Coelho, nós os amamos demais. E continuamos ao lado de vocês para o que der e vier, porque vocês são nossa família. Nós somos uma família em Cristo. E a Deus toda a honra e glória. A Deus a nossa gratidão por nos ter permitido ter José Coelho conosco por tantos anos. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desse servo amado e querido de Deus, com quem um dia vamos nos reunir novamente. Essa é a homenagem que nós queremos deixar. A igreja procurou alguns vídeos, aí fez um apanhadozinho, montou alguma coisa rápida para homenageá-lo. Já foi publicado no Facebook da igreja, também lá no grupo do WhatsApp. Momento daqueles que ele louvava a Deus com um dos cânticos dos salmos e hinos aqui. Foi a época que nós estávamos aqui com uma equipe de missionários da Jucum, e o Coelho sempre envolvido e sempre querendo contribuir de alguma maneira, especialmente com o dom que ele tinha de usar a sua voz para a glória de Deus. E esses momentos vão ficar eternizados nos nossos corações. E o legado que ele deixa é um legado que não vai ser ignorado. Então nós queremos homenagear a vida desse irmão, de tudo que ele foi, de tudo que ele representou para nós como igreja. A igreja de Higienópolis está muito agradecida a Deus por isso, pela vida desse irmão. E certos de que o Espírito de Deus é quem vai consolar, é quem vai nos abençoar. Será que dá para a gente cantar um salmo hino aí?
Vamos fazer o seguinte, vocês preparam um para o finalzinho, beleza? Que aí fica mais tranquilo aqui para gente fazer isso. Todos fomos pegos muito de surpresa com isso. Embora esse culto esteja sendo transmitido no domingo à noite, ele foi gravado no sábado, então é por isso que está tudo acontecendo assim. Amém? Bom, vamos partir para a palavra do Senhor, depois dessa homenagem, mas antes eu gostaria de orar, e orar pela família, orar pela igreja, agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão José Coelho, que foi chamado à presença de Jesus com os seus 93 anos. Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão pela vida desse irmão amado e querido que nós tanto admiramos. Oramos, ó Pai, não por ele, porque ele já está na Tua presença, desfrutando da eternidade contigo. Curado, completamente tendo as suas lágrimas enxugadas e desfrutando da alegria eterna na Tua presença. Nós queremos orar agora pela igreja, especialmente pelos familiares mais próximos dele, que sofrem com essa ruptura, sofrem com esse distanciamento definitivo. Oramos para que o Teu Espírito traga o consolo aos corações deles e também ao nosso coração, porque sentimos assim como eles, porque somos um só corpo, uma só família, uma só igreja. E somente o Teu Espírito para nos consolar, somente o Teu Espírito para nos trazer esse conforto nesse momento. Mas queremos trazer à memória, Senhor, toda a vida desse irmão, tudo o que ele fez, toda a importância dele, porque isso é que nos enche o coração de gratidão. E sabemos que nós não o perdemos. Ele foi chamado à Tua presença. O céu está em festa. E louvado seja o Teu nome por isso. E nós oramos, ó Pai, para que assim o Senhor também trate com toda a Tua igreja e dê a ela o entendimento de que melhor é estar com Cristo. Essa é a oração, Pai, que fazemos, e oramos também para que o Teu Espírito nos abençoe com a palavra que vai ser ministrada agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 12. Carta à igreja em Pérgamo. Nós estamos pregando uma série de mensagens intitulada Carta para as Igrejas de Hoje. E temos utilizado essas cartas às igrejas da Ásia como o pano de fundo, o texto para essa mensagem para as nossas igrejas, para esta igreja no dia de hoje. Então vamos ler aí Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12, que diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos,
e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você, e que essa palavra fale profundamente ao teu coração. Nessa série, Cartas para a Igreja de hoje, nós temos buscado entender a mensagem a partir dessas cartas escritas às igrejas do Apocalipse. Passamos a entender qual é a mensagem disso para a igreja de hoje. E nós temos aqui algo interessante, não é? Pérgamo, ela não era uma cidade com o peso e a importância comercial, como, por exemplo, era a cidade de Éfeso. Mas ela tinha uma característica de ser uma cidade com uma importância maior no aspecto político e religioso. E essa combinação que nós começamos a perceber já desde a igreja em Esmirna, nós começamos a perceber que essa combinação de religião com política, religião com poder, é algo extremamente perigoso. E em Pérgamo, essa prática ela foi ainda mais encorajada, porque foi uma das primeiras cidades a encorajar de maneira ostensiva o culto ao imperador. Como se não bastasse já a presença e a adoração de diversos outros deuses, de altares a diversos outros deuses, de templos e coisas do gênero, a cidade ainda incorpora o culto ao imperador romano. E isso tornava aquela cidade a expressão exata da junção de política com poder. Aliás, de política com a religião, do poder com a religião. Porque esse culto foi construído um templo ao imperador nessa cidade, dedicado ao imperador e à deusa Roma, como era visto. E ali o imperador era cultuado, e ele era cultuado como alguém que era o garantidor da paz. Ele era cultuado como alguém que era o garantidor da prosperidade, da segurança, enfim. E ali nós percebemos essa atitude de unir, de amalgamar, de tornar uma só coisa, a política, o poder com a religião. E é exatamente isso que está na mente de João, quando ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve essa carta. Quando ele observa esse amálgama que junta política com religião, ele olha para isso e utiliza a expressão que nós vemos: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Quando ele usa essa expressão, o trono de Satanás, ele tem em mente não apenas todos os demais cultos pagãos da época, ele tem em mente essa junção em uma entidade apenas
essa junção de política com religião. Ele tem em mente o perigo que esse culto ao imperador traria sobre a igreja de Pérgamo. E quando nós olhamos isso, você começa a entender algumas nuances, por que a carta à igreja de Pérgamo é escrita desta forma. Aí você começa a entender o que significa a igreja estar onde habita o trono de Satanás. Nós vimos na carta anterior de Esmina, eu cheguei a afirmar, não é, que quem estava por trás dessa união de política com religião era o próprio Satanás. E aqui, na carta em Pérgamo, a gente percebe de uma maneira ainda mais contundente que onde há esse casamento de política com religião, então ali há o trono de Satanás. E aí nós podemos entender algumas questões que essa carta nos expressa. E Jesus, ele olha para esta igreja que está vivendo nesse contexto, num contexto onde a política, ela se junta com a religião. Mas quais são as implicações disso para a vida da igreja? Por que é que Jesus olha para essa igreja nesse contexto e ele dirige uma palavra para essa igreja? Por que ele diz para essa igreja que ele sabe que ela está localizada, ela está fundada numa cidade onde há o trono de Satanás? Por que Jesus ele se refere a esta igreja dessa maneira? Exatamente pela influência que esse tipo de união dessas duas questões que estabelece o trono de Satanás, a influência que isso exerce sobre a igreja, porque uma vez que você tem o poder político na mão, e isso se torna também uma religião, então nós vemos aí nascendo esse espírito de Satanás, que é extremamente totalitário e autoritário. Então, quem não cultua o imperador é visto como inimigo, é perseguido. Não é à toa que nós vemos aqui que Antipas, um dos membros daquela igreja, ele foi morto, porque não se dobrou àquela adoração ao imperador, ele recusou-se. E aqui nós percebemos que essa junção de poder e política, ela causa morte na vida daqueles que não coadunam com isso, que não admitem isso. E note que a questão ela é muito sutil, porque, afinal de contas, os valores defendidos por esse culto ao imperador são valores que são caros e são preciosos para todos. A paz, a prosperidade, a segurança, e aí nós poderíamos dizer a família, porque se você não tem dinheiro para sustentar a tua família, se não há segurança para a sua família, enfim. Não é? São valores que são trazidos, embutidos nesse escopo do culto a um tipo de imperador. E aí, a influência disso sobre a igreja, porque são valores que também são caros, são preciosos para a igreja. Aí as coisas começam a ficar um pouco turvas. E nessa turbidez que se apresenta na vida da igreja, surgem grupos como os que sustentavam a doutrina de Balaão, como o grupo dos nicolaítas, que são aqueles grupos
que assimilaram essas ideias amalgamadas, que assimilaram essa proposta e encontraram meios engenhosos e alternativos para implementar isso dentro da vida da igreja. São as pessoas que, de certa maneira, começam a tratar alguns assuntos de maneira mais amena. Não é? Por exemplo, uma das questões aqui desses que sustentavam a doutrina de Balaão, e o texto nos fala, ele fala sobre coisas sacrificadas aos ídolos, ele fala da prostituição cultual, ele começa a mostrar que aquelas coisas não eram assim tão ruins, ou que, de certa maneira, elas conseguiriam ser enquadradas dentro do código de ética cristão. Afinal de contas, não havia, assim, tanto problema com isso. Veja só, eles defendem a família. Veja só, eles defendem a segurança, a prosperidade, a economia, né, é uma prioridade, ela está indo bem, poxa, né, não tem problema. Isso tudo cria uma estrutura para que nós possamos desfrutar das coisas boas da vida. Então, olha, não tem nada, fique tranquilo. Então, é o pessoal que começa a enredar a igreja, tentando fazê-la se adaptar àquela situação, aquele novo quadro, aquela nova influência. E ainda sobre a égide do argumento de que, se assim não fizer, nós não vamos poder existir. É melhor que nós estejamos aí ao lado do poder, porque então poderemos influenciar, poderemos implementar a nossa agenda. E aí é por isso que Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e ele diz: olha, eu sei que você habita aí no lugar onde está o trono de Satanás, mas eu tenho percebido que você não negou o meu nome nem a fé em mim, mesmo diante do fato de um de vocês ter sido morto por não se dobrar a estas coisas. Então ele se dirige a uma igreja que ainda não está completamente infectada por aquela questão. Ele se dirige a uma igreja que ainda tem em seu seio um remanescente que não consegue engolir, que não consegue se adaptar, que não consegue se amalgamar, que não consegue assimilar essa questão do poder político com religião. Ele se dirige a essa igreja que se recusa em todos os sentidos, ainda que isso lhe custe a vida. Ele é a igreja que se recusa a... Não, nós vamos permanecer aqui com o nome de Jesus, nós não vamos assimilar outras coisas. Não, nós não vamos abrir mão da nossa fé, de maneira nenhuma, isso é inegociável. Eles se recusavam a abrir mão dessas questões que eram muito caras e preciosas para eles. Mas Jesus se dirige a essa igreja e ele aponta para ela quais são as falhas dela, não obstante o fato dela não se dobrar diante disso, mas essa igreja estava exercendo uma tolerância exacerbada com essas pessoas no seio dela, que estavam tentando criar esse meio de campo, que estavam tentando influenciá-los para que eles admitissem aquelas práticas, que eles vissem aquelas coisas com outros olhos, que eles, enfim, pudessem ir se assemelhando, tomando a forma do presente século. Pessoas que estavam ali completamente embriagadas pela sede de poder,
Pessoas que estavam ali completamente dominadas pelo desejo de satisfazer as suas necessidades mais primitivas, os seus sentimentos, de dar vazão à sua carne. E Jesus olha para essa igreja e está dizendo: vocês estão sendo, por extremo, tolerantes com esses aí. E o interessante aqui, queridos, é que Jesus se apresenta para essa igreja de uma maneira assim, forte. Ele diz: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ponto. É assim que ele se apresenta. E lá embaixo, caso não houvesse arrependimento daquela igreja por tolerar esses que tentam amalgamar a igreja com o projeto de poder, de tornar a igreja palatável, relacionável com o trono de Satanás, ele diz lá no verso 16: portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aqui, essa apresentação de Jesus e essa afirmação do que ele vai utilizar como instrumento para se opor a essas pessoas na igreja, que estavam tentando distorcer, dissuadir a igreja da sua fidelidade a Deus, para que ela se embarcasse nesse projeto de poder. Jesus está dizendo que ele utiliza a espada afiada de 2 gumes, que é a própria palavra dele. E a ideia dessa espada afiada de 2 gumes é porque ela é capaz de dividir o que é indivisível. Ela é capaz de penetrar no profundo da alma, do espírito do homem, porque é ali onde ela discerne as motivações, é ali onde ela discerne o que está por trás de toda aquela prática. E ele está dizendo que essa espada, essa palavra, é que vai então confrontar essa igreja. E eu queria que você percebesse comigo aqui algumas coisas que elas são interessantes. Essa palavra, ela vai fundo na alma, no espírito do homem. E é essa palavra que é capaz de estabelecer uma divisão, uma ruptura daquilo que representa um sofisma. E o sofisma é o quê? Ele tem uma parte verdadeira e em cima dessa verdade se constrói uma premissa falsa que conduz ao engano. E é a palavra de Deus que penetra, que vai no fundo para separar uma coisa da outra, para separar a verdade do sofisma. Como eu disse no início dessa mensagem, a ideia do culto ao imperador, a ideia do trono de Satanás, que muitas vezes ele se apresenta como anjo de luz para enganar, para, enfim, dissuadir as pessoas. A ideia disso tudo é defender os valores que são caros, que são preciosos para a vida da igreja, mas esses valores caros e preciosos para a vida da igreja, eles estão mesclados com uma mentira satânica que conduz, em última instância, à morte e à destruição. E é a palavra de Deus que vai separar aquilo que é verdadeiro do que é mentiroso, aquilo que que promove vida do que promove a morte. É essa palavra de Deus que vai dissecar essa questão, que vai desfazer o sofisma, a mentira. E eu percebo hoje que é a falta da palavra de Deus
na vida da igreja que tem feito com que essa igreja sinta-se atraída pelo trono de Satanás. É a falta dessa palavra de Deus na vida da igreja que tem feito com que essa igreja esteja tentada a aderir a um projeto de poder. Que tem feito com que muitos pastores hoje amem os holofotes, amem as câmeras, amem ocupar os hits no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e outras tantas mídias aí. Às vezes, se metem em assuntos alheios apenas para gerar a polêmica, para manter-se no holofote, na opinião da maioria. E aí é onde eu me lembro a cena final do filme, um filme antigo, Advogado do Diabo, com Al Pacino. A cena final desse filme, o diabo se personifica em um repórter, não é? E tinha acabado o julgamento, e o advogado tinha feito o que deveria ter sido feito corretamente. Ele não defendeu aquele abusador sexual, ele, né, permitiu que a justiça fosse feita. Toda a trama do filme, ela se dá em cima das duas hipóteses, ou dele fazer o que era errado e então entrar de vez no projeto do diabo, ou então ele fazer o que é certo e resistir todo o plano satânico. Mas como ele havia resistido, então, depois você vê o filme lá, né? Não vou ficar contando o filme para você, mas assim, a cena final é apenas essa, que aí ele tinha feito o que era certo, e aí o repórter chega, pô, você foi o cara, você fez, você aconteceu e coisa e tal, poxa, dá uma exclusiva, e o advogado, que era simples, não tinha ganhado notoriedade até então, ele resistindo, mas aí lá no final, com aquele sorrisinho do cantinho da boca, sabe, quando ele se sentiu tentado, quando ele se sentiu o seu ego afagado, de repente eu ligo para você, a gente pode então, né, marcar uma entrevista e tal. Aí ele pega e sai, aí o repórter volta a ser o Al Pacino, que era o diabo, e diz assim, né, o orgulho é um dos pecados que eu mais admiro. Às vezes é muito difícil para percebermos esse tipo de coisa. Mas toda vez que uma igreja, ela começa a ter sede de poder, quando pastores começam a ter sede de poder, de querer edificar impérios, de querer estar ao lado das grandes autoridades, muitas vezes eles não conseguem discernir o que vai por trás disso, porque já houve um distanciamento da palavra de Deus. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, as multidões quiseram proclamá-lo rei, e ele não quis. Jesus foi extremamente contrário a essa sede de poder, a essa junção de poder com religião. Ele não quis isso. Muito pelo contrário, ele confrontou a multidão. A mesma multidão que queria fazê-lo rei. Não. Ele confrontou o sistema político, religioso da época, que imaginava, que idealizava um Messias político, um Messias que libertaria Israel do seu jugo, do Império Romano. A ideia de Messias para o judeu era essa. E como tem crente judaizado nos dias de hoje, porque estão à busca também de um Messias. E aí quando escutam um Messias aí defendendo valores da família, quando escutam aí um Messias, não é, dizendo que quer que a nossa economia triunfe, prospere, se bem que nesses 2 últimos anos eu não vi nada disso.
quando escutam a defesa desses valores que são caros e preciosos para nós, e porque ouvem da boca desse Messias que aparentemente é alguém que fala de Deus, já embarcam no projeto. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus se levanta para a igreja de Pérgamo, assim como ele se levanta para a igreja de hoje, com uma espada afiada de 2 gumes, que é capaz de discernir o sofisma, de separar a verdade da mentira, de separar aqueles que servem de fato a Deus daqueles que apenas querem se beneficiar com Deus. E ele se apresenta, ele está dando à igreja uma oportunidade de se arrepender. Se arrepender de quê? Se arrepender da tentação de embarcar nesse projeto, da tentação dos holofotes, da tentação da notoriedade, da tentação do dinheiro, do sucesso, a tentação de fazer tudo isso em nome de Deus. Nem que isso gere morte para algumas pessoas, problema. Ele está dando à igreja a oportunidade de se arrepender desse sentimento que muitas vezes a igreja nutre por projetos desse que, na verdade, são a representação exata do trono de Satanás. Ele dá à igreja a oportunidade de arrependimento. E note que esse arrependimento, ele é dirigido a toda a igreja e não apenas àqueles que já estavam no esquema, vamos dizer assim, já estavam propensos, através da assimilação da doutrina de Balaão, dos nicolaítas, de criar aquele meio de campo, de tornar a igreja não é mais passível de embarcar no projeto, na ideia do culto ao imperador, do culto ao Messias, que não é o Messias da Bíblia, é um Messias político. E ele se dirige a toda a igreja, porque nós não estamos isentos disso. Vamos admitir que no fundo, né, de você pensar que você brasileiro, que você tem um presidente cristão, que vai agora, e você começa a pensar em todos os benefícios que poderia vir para a população, para a própria igreja, as facilidades, aquela coisa. A nossa cidade tem um prefeito evangélico, agora vai. Quem nunca? Quem nunca pensou assim? Quem nunca talvez se sentiu assim num primeiro momento? Quem nunca? Por isso que a palavra é dirigida a todos nós para arrepender-se. E é essa palavra que está discernindo as coisas, que está penetrando no fundo da nossa alma, porque muitas vezes essa área da nossa vida é meio nebulosa, né? As coisas que nós sentimos é um negócio meio nebuloso, né? É turvado, a gente não consegue perceber muito as coisas, até quando fala de Deus, quando fala de valores, essa coisa toda, a gente fica, não é, assim, meio que abalado. E num país onde a gente experimenta tanta crise, tanta coisa, quando você percebe alguma coisa que é de Deus, não é, pelo menos supostamente, aí você já fica todo animado. Quando você vê lá convocando para fazer um culto no palácio, aí você fica, que show! Vai olhar nas entrelinhas da coisa, do que está sendo de fato feito, e avalia isso à luz do que a palavra diz.
aí você vai se arrepender. Aí vai começar a gerar arrependimento no teu coração. Por isso que a igreja precisa se arrepender. Segunda coisa que eu quero deixar aqui para você é que a igreja precisa ser intolerante com esse projeto de poder que a seduz. Ela precisa ser intolerante com essas coisas. Eu não estou dizendo para que ela admita uma atitude de intolerância pessoal, religiosa ou coisa de outro tipo, porque o que Jesus pontua é que o que ele tem contra aquela igreja é que ela estava sendo, por extremo, tolerante com aqueles que estavam ali defendendo aqueles ideais, completamente alinhados ao trono de Satanás. A igreja precisa ser intolerante com qualquer projeto que venha do inferno. Ela não pode relaxar com isso. Ela precisa ser intolerante com qualquer doutrina, com qualquer tentação do inferno para consigo. Veja que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra os principados e potestades. Essa é uma abordagem estritamente espiritual a ser tratada aqui. Ela precisa, para conservar o nome de Cristo e não abandonar a fé, ela precisa ser intolerante com qualquer sugestão do trono de Satanás para a vida dessa igreja. E nós precisamos olhar também para esse texto e entender uma coisa. O verso 16. Jesus está dando à igreja uma oportunidade de se arrepender, porque senão ele vai contra, olha o que diz o verso 16, senão venho a ti, ele vem à igreja, e sem demora, ele vem a ti sem demora, a igreja, e contra eles quem? Os sustentadores da doutrina de Balaão dos Nicolaítas, contra eles ele vai pelejar com a espada da boca dele. O próprio Jesus é quem vai lidar com essa questão. É por isso que termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele é o Senhor, é o cabeça da igreja, ele está vendo a influência que a igreja está recebendo e ele vai pelejar com essa igreja com a palavra afiada dele. E é por isso que essa palavra ela é dada ao anjo da igreja, ela é dada ao pastor da igreja. Porque é essa palavra que te incomoda, é essa palavra que te confronta, é essa palavra que coloca em xeque tudo o que você está vendo, é essa palavra que tira a ótica com a qual você está vendo as coisas e te apresenta outra, e quando você vê aquilo te choca. É essa palavra de Deus que te confronta, para que você entenda. Só há o caminho do arrependimento ou o caminho de se opor e tentar pelejar contra Jesus, e essa é uma luta perdida. Não dá. E ele finaliza essa carta, e eu quero finalizar essa mensagem com isso. Mais uma vez, ele diz para a igreja, quem tem ouvidos, ouça. E aí ele fala do vencedor. Ele fala que esse vencedor vai comer do maná escondido. Ele fala desse vencedor que vai receber uma pedrinha branca com um nome novo que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Note que essa ideia do vencedor aqui é aquele que é chamado para as bodas do Cordeiro. Aquele que é chamado, lendo aí Apocalipse lá mais adiante, para a ceia com o Cordeiro. Aquele que é chamado para isso. Esse é chamado de vencedor. Vencedor que venceu a tentação
de se alinhar ao trono de Satanás, venceu a tentação do poder, venceu a tentação da notoriedade, venceu a tentação do conforto, porque quando você entra no barco, você não sofre mais oposição. Ao vencedor que venceu todas essas coisas, que venceu o caminho da adaptação, o caminho da aculturação, o caminho de tomar a forma do mundo apenas para não entrar em conflito. Não é? Aquele que venceu aquela premissa, eu não quero estar certo, eu quero ser feliz. E para ser feliz se adapta, abre mão, faz concessões, nem que com isso tenha que adorar, não é, um Messias político. Ao vencedor é dado a ele o acesso à festa do noivo com a sua noiva. A ideia de comer o maná escondido é a ideia de você se alimentar daquilo que Deus provê. E a referência disso pode estar muito certamente ligada à festa do noivo com a noiva, à boda do cordeiro. Quando a porta se fecha, ela se fecha para aqueles, no caso, na parábola das viúvas, das virgens, né, prudentes e das imprudentes, ela fecha para aqueles que não estão atentos, que não dão valor ao momento, mas ao fechar-se a porta para aqueles, abre a oportunidade para os que estão na festa, se regozijando na presença do Cordeiro de Deus, se alimentando daquilo que Ele provê nessa festa. E a ideia da pedrinha branca, muitas vezes a pedrinha ela era dada àqueles que tinham acesso a uma determinada ocasião. E é uma pedrinha pessoal, porque está gravado um nome nela, o nome da pessoa que é dado em Cristo. Então ela tem acesso à ceia, às bodas, à festa do Cordeiro com a sua noiva. Preste atenção, que só desfrutarão da mesa do Cordeiro, só terão acesso às bodas do Cordeiro aqueles que venceram. E aqueles que venceram a tentação de embarcar num projeto de poder, aqueles que venceram a tentação de abrir mão de algumas questões, até de terem sido nominados como radicais, para poder, então, embarcar naquela situação, tomar a forma daquele século, esses que venceram todas essas coisas, que venceram a tolerância, que muitas vezes é feita em nome de um amor equivocado, todos estes que venceram isso, estarão nas bodas do Cordeiro, porque os demais, eles se opõem a eles com a palavra, com a espada de dois gumes que sai da boca dele, que é a sua própria palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e para bom entendedor, um pingo é letra. Não é? Um pingo é letra. Avalie o que está acontecendo na nossa nação e não seja enganado. Não seja enganado. Que Deus abençoe você. Chamar o pessoal do louvor aqui para a gente louvar ao Senhor. E também nesse momento de louvor você vai ter aí a oportunidade, o privilégio de dedicar a Deus os teus dízimos, as tuas ofertas, as tuas contribuições para missões. Esse é o mês de dezembro, é um mês onde as nossas despesas aumentam, porque tem o 13º dos colaboradores, tem toda a despesa com missionários. Graças a Deus, eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem sustentado. Não é? Foi um ano assim que quando o quadro se desenhou, eu imagino que todos ficaram receosos, mas o Senhor tem
tem cuidado de nós e de cada família da igreja. Louvado seja Deus por isso. Mas eu queria que você prestasse atenção nisso. Nós ainda continuamos com a nossa ação social, ainda existem famílias que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, e só podemos fazer isso com a tua contribuição. E louvamos a Deus porque a igreja tem se demonstrado muito fiel, tem tido um comportamento impecável. Impecável. Vocês viram o cabelo passando aí, não tem problema. Tem tido um comportamento impecável e louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar. Curva a sua cabeça aí onde você está. Pai, obrigado por essa palavra, e eu oro para que o Teu Espírito aplique-a em nossos corações e que ela chegue até nós como essa espada de dois gumes que divide o que não pode ser dividido, que vai ali no profundo da alma e do espírito, discernindo os pensamentos e desejos do coração. E assim fazendo, eu oro para que essa palavra nos liberte do engano, eu oro para que essa palavra nos liberte desse desejo de embarcar nesse projeto que não tem nada a ver contigo. O Senhor mesmo disse a pessoas que queriam te seguir que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. E o que nós vemos hoje, ao contrário de Jesus, que não quis fazer parte do status quo do poder estabelecido na época, nós vemos igrejas embarcando nesse projeto para construírem os seus impérios, para se dar bem. E eu oro para que o Senhor nos livre disso e nos torne uma comunidade de vencedores que desfrutam daquilo que o Senhor provê a eles. Que sejamos uma comunidade de vencedores com a pedrinha branca, o acesso à boda do Cordeiro. Faz isso, Pai, e abençoa a vida da Tua igreja em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor?
Esse era um dos hinos que o nosso irmão Coelho amava cantar. E até estávamos lembrando aqui dele cantando. E essa é em homenagem, um louvor a Deus em homenagem e em gratidão a Deus pela vida de José Coelho. Deus abençoe o Jorge, a Vera, o Jamílio, o Lucas, a Neri, que tiveram o privilégio e a alegria de conviver com ele por muitos e muitos anos dentro de casa. Que o Espírito Santo conforte o coração de vocês e também o nosso. Mas vamos agradecer a Deus pela vida que ele teve e por todo o tempo que Deus nos permitiu estar com ele. Querida igreja, nós seguimos com os nossos cultos todos online, transmitidos aí pelo Facebook, pelo YouTube, para proteger você, para você passar por esse momento todo de incerteza, de insegurança, até que as vacinas sejam aplicadas e então nós possamos marcar o culto da aglomeração sem nenhum medo. Vai demorar um pouquinho, infelizmente, né? Mas logo a gente vai poder se aglomerar. Hoje eu conversava por mensagem com o Rodrigo. Saudade demais de você, meu amigo querido. Saudade demais da Monique, da Helena, da Catarina. Meu Deus, dói até, é difícil. Mas eu falava com ele e ele dizia assim: pastor, nós estamos aqui doidos para aglomerar. Em breve a gente vai conseguir, Rodrigo, aglomerar mesmo, com todos nós aqui. Não é tão certo quanto a noite escura é uma realidade. É certo que o amanhã raia o sol, e aí o choro e a tristeza que duraram a noite, eles passam e a alegria do Senhor vem pela manhã. Como eu disse, desde o início dessa pandemia, isso tem data para acabar. Deus já tem isso e vai acabar. E vai fazer parte da nossa história, do nosso passado. E eu tenho certeza de uma coisa: quando tudo isso passar, nós teremos saído disso fortalecidos, abençoados, e teremos amadurecido bastante para a glória de Deus. Amém? Domingo que vem, vai ser o domingo 27, vamos fazer aqui um culto de Natal, específico. Vai ser uma bênção ter todos vocês conosco nesse mesmo horário, às 19 horas. E aí a escola bíblica continua sendo transmitida às quartas-feiras, às 19h30. Então, acompanhem-nos por aí. E Feliz Natal para todos vocês. Se cuidem, não vão aglomerar antes da hora, porque ainda não é tempo. Mas que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Eu amo cada um de vocês, estou com muita saudade de todos. E mais breve estaremos juntos. A Bíblia diz que há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Nós estamos vivendo esse tempo de deixar de abraçar, mas daqui a pouco vai vir o tempo onde a gente vai poder se abraçar e estarmos juntos novamente. Se cuidem, queridos. Se cuidem. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso na Tua presença, por esse culto. E eu oro para que o Senhor nos dê uma semana abençoada. O Senhor nos dê uma semana cheia de oportunidades para entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoe a todos que estão em casa, os que estão no trabalho, retornando, onde quer que esteja o Teu povo que está nos assistindo agora, ser com eles. Assim nós oramos certos de que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo, o poder do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diga amém e amém. Deus te abençoe e a gente se vê em breve.